Amados, bom dia, a paz do Senhor. Estamos mais um dia aqui no Devocional de Histórias do Amor. História do amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, sou serva de Deus e fui chamada para pregar o Evangelho. Amados, a palavra que o Senhor me deu hoje está no livro de Números, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: Sobre a mesa da presença eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas, as bacias para ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação e suas candeias, e suas tesouras de aparo, e os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Amados, é estranho, né? Aqui ele está falando sobre o transporte dos utensílios da tenda da congregação, ou da tenda do encontro. Antes de existir o templo de Jerusalém, feito por Salomão, existia uma tenda. Era como se fosse uma barraca bem grande, onde Deus pediu para Moisés fazer essa barraca, para ele poder seguir o povo, para as pessoas sentirem que Deus estava com eles. Ora, eles na época eram um povo nômade que estava vindo do Egito para a Terra Prometida. Então Deus disse: não, faça para mim também uma tenda. Vocês não estão morando em tenda? Pois faça também para mim uma tenda, que vocês saberão que eu estou ali com vocês. Aí Moisés foi e fez essa tenda. Era uma tenda muito bonita, tinha toda uma estrutura. Deus disse exatamente o que queria, a cor que queria os panos, como queria cada utensílio dentro do templo e como seria o ritual de adoração a ele. Só que para transportar essas coisas existia toda uma metodologia e também não podia ser qualquer pessoa. Só as pessoas da família de Arão, da tribo de Levi, ou seja, era uma tribo consagrada, e a família de Arão era uma família mais consagrada ainda dentro daquela tribo. Então, a família de Arão entrava, Arão era o sumo sacerdote, entrava na tenda, embrulhava tudo, embrulhava com pano azul, depois embrulhava com pano vermelho e depois com couro. Aí pegavam as varas bem compridas e amarravam essas coisas, esses utensílios nessas varas. Quando eles estavam amarrados, aí eles podiam transportar. Também não era a família de Arão que transportava, eram os coatitas, era a família dos coatitas dentro da tribo de Levi que podiam transportar essas coisas, esses materiais. E quando a gente para ouvir essa história, a gente fica pensando o que isso significa para nós hoje na prática. Significa que a gente não pode levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Significa que a gente não pode estar na igreja de qualquer maneira. Significa que a gente pensa que a casa de Deus é um lugar onde a gente pode fazer qualquer coisa, onde a gente pode estar de qualquer jeito, onde a gente pode estar sem consagração, onde a gente pode servir sem santidade. Não é assim. Certa vez, Davi quis transportar a Arca da Aliança, que estava na tenda da congregação, de uma cidade até a cidade de Jerusalém, né? Que era a cidade de Deus, que a palavra diz que era a cidade de Deus e era a cidade de Davi. Então, ele conversou com todos os líderes e eles concordaram: não, vamos levar realmente a Arca da Aliança para Jerusalém. Nesse transporte, o que eles fizeram? Pegaram um carro de boi. A Arca da Aliança não era para ser transportada em carro de boi, era para ser transportada nas varas pelos coatitas, mas botaram a Arca da Aliança em cima de um carro de boi e foram-se embora, cantando louvores e tal. Certo momento o boi tropeçou e a Arca da Aliança ia cair do carro de boi. Um coatita da família dos coatitas chamado Uzá foi segurar a arca para que ela não caísse no chão, né? Parece ser uma coisa assim bem correta, né? Ele foi segurar a Arca da Aliança. Só que quando ele tocou na arca, amados, ele morreu na mesma hora. Ele foi fulminado, a palavra diz. E todos que estavam transportando a arca foram chocados. Desistiram até de transportar, deixaram na casa de Obed-Edom por um tempo, até que eles entendessem o que tinha acontecido. Mas sabe o que foi que aconteceu, amados? Os coatitas sabiam como transportar a Arca da Aliança. Aquelas pessoas eram muito corretas, eles viviam sobre uma rigidez da lei muito séria. Os coatitas eram treinados desde criancinha até adultos de como deveria ser o transporte e a metodologia para transportar a Arca da Aliança. Aquele homem não sabia como é que devia transportar a Arca da Aliança, amados, ele sabia. Sabe qual é o grande problema da gente? É a gente saber o que deve fazer de certo dentro da casa de Deus e a gente fazer errado. Esse é o grande problema. Quando você faz isso, amado, quando você louva dentro da igreja, sem santidade, sem consagração, sem pureza em Cristo,
é bem provável que você vá morrer. Eu não estou falando de uma morte física, a maioria das vezes é uma morte espiritual, mas amado, tem mortes espirituais que, sinceramente, é depressão, é problema familiar, é problema com drogas, é uma série de coisas que faz com que o inimigo tenha legalidade espiritual para tentar destruir a sua vida. Quando você serve a Deus sabendo como tem que servir, mesmo assim serve em impureza, serve sem santidade, serve sem consagração, sai de uma festa, vai louvar dentro da igreja, bebe, fuma, usa droga, se prostitui. Amados, não faça isso. Tenha pelo menos a sensibilidade de se consagrar a Deus e pedir perdão. Você pede perdão, passa um tempo tentando se purificar, se afasta daquilo que contamina, sabe? Pede misericórdia a Deus para mudança. E depois você vai fazer as coisas de Deus. Não faça as coisas de Deus fingindo que você pode enganar o ser humano e não engana a Deus. Você não engana a Deus, não tente enganar a Deus. Sirva ao Senhor em pureza, em correção, em santidade. A palavra do Senhor diz que na casa de Deus tem que ter ordem e decência. Tenha ordem e decência na sua vida. Quando você tiver ordem e decência na sua vida, quando você tiver pureza, tiver consagração e tiver se afastado de tudo aquilo que te contamina, aí você pode servir na casa do Senhor. Amém? Senão pode acontecer alguma coisa de que você vai se arrepender amargamente. Vamos orar por isso? Para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, nos consagre, nos afaste de todo mal e nos purifique. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, perdoa, Senhor, os erros de teus filhos, os meus erros. Senhor, se de alguma maneira, Senhor Jesus, temos servido de maneira equivocada, Senhor Jesus, sem saber como devemos servir, nos esclarece, abre nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos saber a Tua vontade em nossas vidas. E quando soubermos dessa Tua vontade, Senhor, que nos esforcemos em Teu Espírito para ter a força necessária para cumprir o Teu desejo e a Tua vontade. Para te servir, Senhor, de maneira correta e de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz.